Abstente-se de buscar aquilo que Jesus faz, mas aquilo que Ele é. Você resolvendo essa parte, presta atenção, você resolvendo essa parte, o que é isso? Isso é o que significa buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Olá, daqui a pouco você vai assistir a esta mensagem. Se inscreva agora, ative o sininho para que você possa ser notificado das próximas mensagens. Aproveite, curte, comenta e compartilhe para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. João 6, versículo 24, diz assim: vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Olha só, olha que coisa interessante. A Bíblia fala que as pessoas pegaram um barco, foram no outro lado, em busca de Jesus, começaram a procurá-lo. Não encontraram, eles pararam de buscá-lo, pararam de procurá-lo. Aí saíram, foram para outro lugar e não acharam, não desistiram, saíram dali, foram para outro lugar e ficaram procurando, até que o encontraram. Quando encontraram, pô, Senhor, graças a Deus, nós te buscamos, nós te procuramos, graças a Deus que nós te encontramos. E Jesus, vendo eles, falou assim: olha, vocês estão me buscando por causa do pão que vocês comeram ontem. Toda essa busca é por causa do pão que vocês comeram ontem. E ele disse: lutai, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Ou seja, vocês seriam bem-aventurados. Esse sacrifício todo que vocês fizeram, esse esforço todo que vocês fizeram, essa busca toda que vocês empenharam, o empenho que vocês tiveram, se fosse pela comida que permanece. Lute não pela comida que perece, mas lutai pela comida que permanece para a vida eterna. Porque aquela que perece, hoje tem, amanhã não vai existir mais. E assim hoje as pessoas estão buscando Jesus, né? Mas estão buscando Jesus pelo quê? Por que você está buscando Jesus? O que Jesus representa verdadeiramente para você? Pelo que Ele é ou pelo pão que Ele dá para você? Veja aquela multidão, ficou procurando Ele o dia inteiro. Iam para um lugar, não estava, iam para outro lugar, não estava, iam para outro lugar, não estava, e ficaram procurando Ele. Mas estavam procurando Ele por quê? Não, é por causa do pão. Porque um dia antes eles haviam comido do pão que Ele multiplicou. Queremos que Ele multiplique de novo. Queremos o pão de novo. Ele falou: eu sou o pão. Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Senhor, nos dê esse pão. Ele falou: eu sou o pão. Você está entendendo como é que é a cabeça do ser humano? A visão do ser humano em relação a Deus. O ser humano só se importa com o poder que Deus tem. O ser humano só se importa com o que a mão de Deus pode fazer. Ou seja, assim, traduzindo tudo, é que o ser humano só quer saber da mão. Ele não quer conhecer o rosto. Ele não quer conhecer a pessoa do Senhor Jesus. Ele só quer o poder do Senhor Jesus. O poder para tirá-lo da miséria, o poder para tirá-lo do vício, o poder para curar, o poder para libertá-lo, o poder para tirar da situação que ela se encontra no momento aqui na terra. Mas a própria pessoa do Senhor Jesus, ela despreza. Você vê, isso está claro nos dias de hoje.
Hoje a igreja se transformou numa rodovia. O que é a rodovia? Rodovia não é o lugar onde as pessoas só passam? Sim ou não? Ela vem, pega o ônibus para a área que ele vai. A igreja assim hoje se transformou numa rodovia, onde as pessoas somente passam. Passa para quê? Passa para comer o pão, passa para ser curado, passa para ser liberto, passa para dar um jeito nisso, passa para resolver o problema na vida financeira, passa para isso, mas ela não permanece. Por quê? As pessoas só estão interessadas no poder, elas não querem se importar com o Senhor Jesus, elas não se importam com o Senhor Jesus, não querem saber do Senhor Jesus. Jesus ficou lá para trás. Para ela, o casamento dela, a restauração do casamento dela é mais importante que Jesus. Talvez a sua cura, ela é mais importante que Jesus. Sabe, a libertação do seu filho está sendo mais importante que Jesus. Entende? Por exemplo, a pessoa, uma vez, alguém chegou e falou para mim: puxa, bicho, eu queria tanto que Jesus me curasse. Eu falei: tá, mas e se ele não te curar? E se ele não quiser curar? Digamos que você fica aqui, falei para ela, digamos que você fica aqui 6 meses, se ele não curar você, o Senhor me perdoe, mas eu vou para outro lugar. Pois é, desse jeito você nunca será curado. O seu problema não é a gastrite, o problema dele era uma gastrite crônica. O seu problema não é a gastrite no seu estômago, o seu problema é a gastrite da alma. Você entende? Jesus realmente tem valor para você? Jesus realmente significa alguma coisa para você? O que você busca? No fundo do seu coração, no fundo da sua alma, o que você busca? O que você quer acima de tudo? Isso mostra o estado da sua alma hoje. Se o que você quer é pão físico, esse pão aqui do mundo, então a sua alma será sempre faminta, a sua alma será sempre cansada, a sua alma será sempre vazia. Mas se você buscar Jesus, você pode ter certeza, você será preenchido. É por isso que ele disse: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim, nunca mais terá fome. Nunca mais. Nunca mais. Ei, o que eu estou tentando fazer hoje? Tentar despertar você, para que a sua visão vai além. Ei, a sua visão tem que ir além do que os seus olhos veem. Vai além, se interesse mais por Jesus, busque mais em Jesus por aquilo que realmente Ele é, quem Ele é, não por aquilo que Ele faz. Liberte-se de buscar aquilo que Jesus faz, mas aquilo que Ele é. Você resolvendo essa parte, presta atenção, você resolvendo essa parte, o que é isso? Isso é o que significa buscar em primeiro lugar o reino dos seus. Muitas vezes você já ouviu o pastor falando: buscai, está escrito, busquei em primeiro lugar o reino dos seus. Mas o que é isso? Buscar em primeiro lugar o reino dos seus é você se importar pela pessoa do Senhor Jesus, é você buscar ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Você vê aqui no mundo, a gente luta para ter amizade com uma determinada pessoa. Não, eu quero ser amigo da pessoa, eu quero me aproximar do fulano, eu quero, como eu gostaria de estar próximo do fulano, próximo do cicrano. Peraí, e será que você se importa em se aproximar de Jesus? Em estar próximo de Jesus? Em ter um relacionamento com o Senhor Jesus? Você se importa com isso? Você tem buscado isso? Está entendendo? Eu sei, na sua vida você tem alguém que você gostaria muito de se aproximar, que você gostaria muito que fosse seu amigo. Mas será que você se preocupa isso em relação a Jesus? Você gostaria de ser amigo de Jesus? Você gostaria de ter um relacionamento com Jesus? E se você gostaria, o que você tem feito para que isso aconteça? Olha, se esse for o seu objetivo e você buscar isso, você vai ver, tem muita coisa na sua vida, você vai ver caindo por terra. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: se você focar a lista do não, você nunca vai se libertar. Eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais fazer aquilo. Essa lista aí que você fez, essa lista aí que te separa de Jesus, isso é um problema que não é problema. Você sabia disso? Isso é um problema que você tem que não é problema. Esse problema é fruto do verdadeiro problema que você tem. Sabia disso?
Esse problema é fruto do verdadeiro problema que você tem. O seu problema não é roubar, o seu problema não é mentir, o seu problema não são as drogas, o seu problema é só um: é porque você está distante de Jesus. O seu problema é que você está fora do jardim. Você está fora do jardim do Éden. Você está fora do jardim do Éden. Como resolver esse problema? Você precisa voltar ao jardim do Éden para se relacionar com o Pai. Esse é o seu problema. Se você voltar para o Éden, se relacionar com o Pai, você vai esquecer que você era viciado. Você vai esquecer. Sabe, quando você se lembrar: peraí, passaram 3 dias, eu nem tive mais desejo de fumar. Porque acabou. Quem está na presença de Deus não tem mais isso, não sente mais necessidade disso. Você está entendendo? Quem está na presença de Deus não sente mais necessidade da pornografia, não sente necessidade dá até nojo. Quando se lembra do que fez, você acaba sentindo nojo, porque você não sente mais essa necessidade. Ele completa você. Você mente por causa da necessidade que você sente. Você rouba por causa da necessidade. Você adultera ou prostitui por causa da necessidade. Quando você chega até a Jesus, Jesus completa você. Ele completa você. Ele falou: eu sou o pão. Ele satisfaz todas as suas necessidades. Ele completa você. Lembra o que Davi disse: o Senhor é o meu pastor e não é nada me faltará não. A tradução original é: de nada sentirei falta. O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Se Ele entrar em você, você não vai sentir falta de todas essas coisas que te fazem errar, que te fazem pecar, que te fazem cair. Você não vai sentir nada. Essas coisas que estão até destruindo a sua vida, você não vai sentir falta dela. É interessante a cabeça do ser humano. O ser humano quer tanto coisas, ele sente necessidade de coisas que estão destruindo a vida dela. Eu não é? Vamos lá, para quem é viciado no crack, a pessoa não sente falta do crack? Sente ou não sente falta? Sente ou não sente necessidade? Mas ele não sabe que aquilo aí vai destruir a vida dele? Vai. Ele sente necessidade de algo que vai destruir a vida dele. Está entendendo? Por que o homem cai em adultério? É uma necessidade que ele sente. Sente necessidade de algo que ele sabe que vai arruinar a vida dele, vai arruinar o casamento dele. Ele sente necessidade disso. Esse é o ser humano. E quando é que essa necessidade acaba? Quando ela encontra Jesus. Você vê, há quantos anos Zaqueu era ladrão? Você entende? Há quantos anos Zaqueu era ladrão? Zaqueu era ladrão, ele enganava, ele roubava. Mas por que ele enganava as pessoas? Por que ele roubava as pessoas? Por causa da necessidade que ele sentia. Ele sentia a necessidade de crescer mais, de querer ter mais. Então por causa disso ele roubava. Era a necessidade que ele tinha. Mas o dia que ele encontrou-se com Jesus, o que ele disse? Eu dou a metade dos meus bens para quem? Para os pobres. Peraí, e a necessidade? E ainda disse mais: a todas as pessoas que eu roubei, eu vou devolver quantas vezes mais? 4 vezes mais. Peraí, esse cara vai ficar pobre, esse cara vai ficar sem. Ele estava lá interessado nessas coisas. Por que ele não se preocupou mais? Jesus supriu todas as suas. Lembram? De nada sentirei. Porque Jesus supriu todas as suas necessidades. Essa é a grande verdade. Olha, acredite se você quiser, mas essa é a grande verdade. Se você colocar Jesus no seu devido lugar, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Você não vai precisar mais disso. Você não vai precisar mais drogar. Você não vai precisar mais de pornografia. Você não vai precisar mais de bebida. Você não vai precisar mais de balada. Você não vai precisar de determinadas amizades. Você não vai precisar nada disso. Você vai estar resolvido com você mesmo. Amém. Qual é o seu problema? Por que você mente? Por que você rouba? Qual a necessidade que faz você roubar? Qual a necessidade que faz você enganar? Que faz você trair a sua esposa? Que faz você trair o seu marido? Qual a necessidade que te leva a fazer isso? Por isso Jesus disse: trabalhai pela comida que permanece. Essa aí
você nunca mais vai ter fome. Você nunca mais vai ter fome. Você não vai sentir mais necessidade disso. Acabou. Então, bispo, qual deve ser o meu foco? Conhecer Jesus, nascer de novo, ser filho de verdade. Senhor, eu só quero te conhecer, que isso me basta. E ele mesmo disse, se tem alguma coisa que vocês devem se gloriar, glorie-se nisso, é me conhecer. Ou seja, me conhecer é tudo que o ser humano precisa. Deus disse, me conhecer é tudo que você precisa. Conheça Ele e viva. Preste atenção, não se iluda com o título que você tem na igreja, com o cargo que você tem na igreja, com a posição que você tem na igreja. A pergunta é, você conhece Ele? Essa sua dor vai acabar a partir do momento que você passar a conhecer Ele. Essa sua preocupação vai acabar a partir do momento que você passou a conhecer Ele. Amém? Hoje eu estava lendo a história de um pastor interessante, acho que é Tandassa. Esse pastor, ele só pregava em funerais, lá na Etiópia, lá na África, onde a igreja é perseguida. Várias vezes foi preso, batem nele, aí saía, voltava a pregar. Prenderam ele de novo, aí saiu, voltou a pregar. Prenderam ele, bateram nele, ameaçaram matar ele. Quando soltaram ele, continuou pregando. Só para você ter uma ideia, até que uma vez condenaram ele à morte. E ele não seria a morte numa cadeira elétrica, não. Ele tinha que ser eletrocutado numa praça pública. Para desincentivar as pessoas, tiveram que chamar todo mundo, para todo mundo assistir. Na praça pública, tiraram ele da prisão, botaram ele na praça pública. Aí fizeram tudo, prepararam, o eletricista preparou tudo. Na hora que iam dar, carregaram no botão que iam dar o start, que é para ele ser eletrocutado e morrer. Aí teve uma explosão, deu tudo errado. Botaram ele para a prisão e falaram dia seguinte ele ia ser eletrocutado. Amém? Aí voltou dia seguinte, agora estava tudo. Perguntaram para o eletricista, e aí, agora está tudo pronto? Está tudo pronto, agora pronto. Amarraram ele, colocaram os fios, tudo direitinho. Agora é agora ele vai morrer. Todo mundo esperando. Na hora que carregaram de novo no botão, teve outra explosão. Aí o povo começou a reagir. Aí tiveram que soltar ele, solta esse malandro aí, solta esse maluco aí. Aí soltaram, desamarraram ele, aí ele andando, falaram assim, e agora, pastor, o que o senhor vai fazer? Ele perguntou, tem algum funeral para eu fazer? Para você ter uma ideia, eles só tinham uma Bíblia, a igreja dele só tinha uma Bíblia, e ele preocupado, se eles entrarem aqui, encontrarem essa Bíblia, queimar essa Bíblia, a gente está perdido. Como é que a gente vai fazer? Ele teve uma excelente ideia. Ele pegou a Bíblia, começou a rasgar a Bíblia, começou a distribuir as folhas para os membros da igreja dele. Cada um guarda uma folha da Bíblia. Cada um fica com uma folha da Bíblia. Na hora de pregar no sermão, num lugar tudo escuro, porque eles só se reuniam de noite, por causa dos policiais, só se reuniam de noite. Aí ele falava, irmãos, eu estou querendo pregar agora Isaías 53. Com quem está Isaías 53? Um irmão lá do fundo levantava a mão, sou eu. E o irmão lá, tudo escuro, recitava o Isaías 53. E ele pregava para as pessoas. Essas pessoas amavam Jesus de verdade. Tem dia que a gente, se liga, se toca para orar por essas pessoas que estão passando perseguições. Mas a gente é muito pequeno para orar por eles. A gente é fraco para orar por eles. Quem somos nós para orar por eles? Ao contrário, eles é que têm que orar por nós. Eles só tinham uma única Bíblia. A Bíblia foi despedaçada, cada um levou um pedacinho. Cada um decorou a sua parte, para quando o pastor precisasse, ele recitava, ele falava o que está escrito lá. Hoje, quantas Bíblias você tem? Quantas Bíblias dessas você tem na sua casa? Quantas Bíblias você tem no aplicativo? Você leu a Bíblia hoje? Você ama Jesus? Você diz que ama Jesus. No primeiro probleminha que aparece, pronto, você já se escandaliza, você já desiste. Na primeira coisa que acontece, você já pula fora e você diz que ama Jesus. Você ama Jesus. No pedido que você faz e ele não atendeu você, pronto, é suficiente para a dúvida entrar em você. Você ama Jesus? Até que ponto você ama Jesus? Deixa eu falar a linguagem que você entende. Você considera Jesus? Até que ponto você considera Jesus? Até que ponto? Você não tem brincado de seguir Jesus?
ou você segue Ele de verdade. E você sabia que na hora da tribulação, que a nossa fé é provada? É quando a gente está lá no buraco, é quando a gente perde tudo. Ah, meu amigo, você vê, né? O nosso testemunho se limita em coisas materiais. Eu não tinha isso, hoje eu tenho. Eu era isso, hoje estou assim. Eu não tinha isso, não tinha aquilo, hoje tenho. Eu não conseguia comprar aquilo, hoje eu estou comprando. Olha o testemunho deles. Perseguidos, torturados, mas não abriram mão de Jesus. A igreja primitiva, muitos cristãos foram pegos, foram colocados como vela viva, colocaram fogo neles no palácio do imperador romano. Foram queimados vivos, mas eles foram queimados cantando, louvando a Deus. Sabe, quando parecia que Deus virou as costas para eles, eles não viraram as costas para Deus. Parecia, porque Deus nunca vira as costas para ninguém. Mas eles não viraram as costas para Deus. Quando parecia que eles foram abandonados, eles não abandonaram a fé. Qual a razão da sua fé? Você é cristão mesmo? É interessante, né? É um probleminha de nada. A gente já fala, pô, estou passando por uma tribulação. Tribulação de quê? Que tribulação? Dona fulana, hoje não veio para a igreja, é que eu estou passando uns probleminhas. Que problema é que vai te separar de Jesus? Que problema? Que problema? É problema no casamento? É problema financeiro? É filho? É na família? É doença que pode separar você de Jesus? Gente, o nosso amor por Jesus tem que estar acima de tudo. Tem que estar acima de tudo. Entenda isso. Gostou da mensagem? Então, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e siga-nos nas redes sociais.